Senhoras e senhores, estamos aqui para mais um podcast na Floresta e hoje mais um bate-papo super especial. Já já a gente apresenta aqui a nossa convidada muito querida para conversar com a gente. Mas antes, deixa eu agradecer a MC Online, internet com qualidade, junto com a gente aqui no podcast da Floresta. Se você ainda não faz parte da família MC Online, faça parte você também. Tem internet com velocidade, estabilidade, qualidade, os planos que vão se adequar às suas necessidades e, além de tudo isso, uma equipe técnica para tirar suas dúvidas sobre conexão, de repente formatar um roteador, se for preciso, né? Trocar um roteador, mudar a senha, de vez em quando a gente precisa mudar a senha também, saber se a gente precisa de mais de um roteador para distribuir melhor a internet na nossa casa, ou seja, todo o suporte que a gente precisa com a orientação da equipe MC Online, internet com qualidade. Está há mais de 25 anos conectando Tucuruí com o resto do mundo. Está assistindo a gente no YouTube? Pode se inscrever no nosso canal, viu? Aperta no sininho aí das notificações para todas as notificações, assim sempre que a gente tiver um novo conteúdo vai estar chegando a informação para você aí. Tá no Spotify, também faz o mesmo para você ficar por dentro das novidades no nosso podcast na Floresta. Tá assistindo no rádio ou na televisão? Muito obrigado pela companhia. Hoje aqui com a gente, doutora Elaine Santos. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui, né, pela primeira vez no podcast da Floresta. Prazer sempre aí nosso. ofertando conhecimentos, né, para a comunidade em geral. E acho que vai ter um papo bem interessante. Com certeza, porque quando a senhora está, o assunto sempre é muito interessante. A senhora que, inclusive, está sempre com a gente no rádio, na televisão também. E hoje temos a alegria de tê-la aqui para um bate-papo assim mais diretão, né? Sem intervalos. No rádio e na televisão tem intervalo, né? Aqui a gente pode conversar direto, né? Sem pausas para os intervalos comerciais. Doutora, a gente saiu de mais um Setembro Amarelo. Aliás, a gente saiu de um mês de setembro, né? Terminou o mês de setembro agora recentemente, e também é chamado de Setembro Amarelo, né? Que visa aí conscientizar na luta contra o suicídio, né? Um balanço desse último Setembro Amarelo, como é que foi? Então, assim, a campanha do Setembro Amarelo, a cada ano que passa, ela vai ganhando força nacionalmente, né? Então, assim, sempre é um balanço muito positivo, porque existem várias propagações de orientação, né, de autocuidado, relacionadas a essa temática de prevenção ao suicídio. Aí nós temos que lembrar que a campanha do Setembro Amarelo, né, ela nomeia o mês de setembro para dar mais ênfase nessa pauta, mas a campanha ela tem que durar o ano inteiro. Sim. Até porque os índices de suicídio, de tentativa, né, em todo o território nacional e no mundo têm aumentado por conta dos problemas depressivos, quadros, às vezes, ansiosos graves, quadros de melancolia muito exacerbadas, questões emocionais. E a grande questão do suicídio é que ela não atinge apenas uma categoria, né, da humanidade, uma parte específica, mas ela acessa desde a infância até a vida, né, no processo de velhice. Então, assim, é uma temática em pauta, necessária, até por conta dos casos que vêm ocorrendo. Certo. A senhora trouxe logo uma informação aí de que, infelizmente, a gente tem casos de suicídio na infância também, né? E parece que esse número está crescendo também. Por que será? Pois é, assim, é um dado que entristece, né? Tipo, é uma situação que você nem poderia imaginar que uma criança poderia ter esse desejo de tirar sua própria vida. Mas a criança, ela se desenvolve a partir de modelos, né? O ser humano, o adulto, né? O adulto jovem, os pais, eles são os verdadeiros modelos para esse desenvolvimento infantil. E os nossos modelos têm sido falhos, né? Por que têm sido falhos? Porque muitas vezes nós temos passado para as crianças a nossa ansiedade, o nosso estresse, a nossa intolerância, né? As crianças muitas vezes são vítimas de abuso, de situações cruéis, e dependendo da situação que essa criança ela é exposta, ela vai desenvolver perfis psicológicos ali adoecidos. Ela pode desenvolver um quadro depressivo grave, ela pode desenvolver um quadro de ansiedade significativo, ela pode desenvolver
desenvolver um quadro de estresse pós-traumático, se ela for violentada, né, dentro de algum aspecto da vida dela. Então, o estado emocional, independente da idade, vai gerar nessa pessoa esse desejo de tentar tirar essa dor de alguma forma. E muitas vezes o suicídio é a única lógica do pensamento que a pessoa tem, de achar que para resolver o problema é tirando a sua própria vida. E quando eu trago o adulto como esse viés de modelo, né, para esse desenvolvimento infantil, é porque a criança aprende a partir do ambiente que ela está inserida. Então, qual é o nosso modelo hoje em dia? O que a sociedade está perpassando para esse desenvolvimento infantil? Então, é algo que a gente tem que refletir. Sim, aí falta diálogo, falta perceber sinais que essa criança pode estar dando. O que falta para a gente já ter também e procurar respostas para esse contexto? Então, né, o comportamento é a maior fonte de comunicação direta de uma pessoa. A criança, a todo momento, ela está se comportando. O ato dela fazer uma birra, muitas vezes, que você vai falar assim, essa criança está fazendo birra, ela é mal criada. Às vezes, a birra é uma necessidade de atenção que ela quer perante um adulto. Né? O choro também, o fato dela ficar um pouco mais isolada, mais introvertida. Então, o comportamento é detrimento de uma linguagem direta, né? E aí os adultos têm que começar a perceber, dentro do ambiente familiar, que comunicação é essa que os filhos estão passando. O que eles querem falar quando eles choram, quando eles birram, quando eles gritam, né? Que emissão é essa que ele está ali ecoando? Será que é um pedido de socorro? Não no sentido que ele quer tirar a própria vida dele, mas socorro por atenção, por querer ser compreendido, por querer compartilhar algo da sua vivência, né? A criança, por mais que seja um ser que gosta de brincar, que gosta de interagir, ela também quer compartilhar. E nós, enquanto adultos, devido à nossa vida exacerbada, acelerada, estamos tendo dificuldade de priorizar os nossos filhos. Não no sentido de dar as coisas para ele, porque prioridade não é só dar um brinquedo, uma roupa, material, um calçado, né? Priorizar também é fazer o princípio da escuta, né? Eu tenho escutado os meus filhos, eu tenho acessado o aspecto emocional deles, eu tenho procurado entender essa criança, esse adolescente, eu tenho procurado me colocar no lugar dele, entender nesse mundinho dele, porque da mesma forma que o adulto constrói seus mundos, né, a criança também constrói os delas. Então nós temos que entender esse processo. Diálogo é fundamental, então. Com né? certeza. Ser amigo da criança, do filho, da filha é fundamental para poder entender o que está passando, né? É o primeiro passo. Né? É o primeiro passo. Com certeza. Não existe desenvolvimento sem interação. Tem um autor da pedagogia, né, que é muito conhecido, que é Vygotsky, que ele coloca assim, que o ser humano, quando ele nasce, ele passa de uma relação interpessoal, que é uma relação que ele constrói a partir dos seus pares, né? A primeira relação interpessoal que a criança tem é com a mãe. Não é verdade? Uhum. E a partir da mãe, ela interage com a sua família, né, com as pessoas próximas ali daquele cuidado inicial. Aí ele fala que depois desse processo interpessoal, ao qual a criança ela vai aprendendo, ela vai conhecendo o ambiente, ela vai se apropriando, né, dessa identidade do ser, ela vai entrar no processo intrapessoal, que é o processo dela com ela mesma. Né? Então quer dizer que a criança primeiro ela tem essa relação interpessoal dela com a mãe, com o pai, com a avó, com o irmão que está ali na casa, e depois ela começa a entender esse relacionamento consigo mesma? Isso mesmo. Por quê? Porque o nosso processo de identidade é construído a partir dessas relações primárias. As nossas crenças, né, mais íntimas, ela é estabelecida a partir dos nossos contatos iniciais. Então, a família, ela é um preditor muito importante para o desenvolvimento de uma criança. Eu não estou colocando que a família é responsável por tudo aquilo que acontece na vida desse sujeito quando ele estiver grande. Mas boa parte desse processo de desenvolvimento vai demandar lá nessa relação que é construída nas bases, né, iniciais no ambiente familiar. Por isso que é tão importante a questão do diálogo. Se não tem diálogo, né,
provavelmente vai ter alterações comportamentais. Porque se eu não consigo ser eu mesmo no ambiente familiar, eu vou buscar algum espaço para eu tentar ser eu. Mas, às vezes, o espaço que esse jovem procura, principalmente a demanda jovem, às vezes nem sempre vai ser um espaço tão eficaz. E aí ele acaba reproduzindo comportamentos que seriam disfuncionais do ponto de vista psicológico. É por isso que vem também aquela velha máxima, que a família é a célula máter da sociedade, né? Com então, certeza. É ali que começa tudo, né? No desenvolvimento desse ser humano, né? E da gente chegar numa sociedade que a gente tem hoje, onde, infelizmente, a violência cresce também. A gente está falando de saúde mental, mas tem os outros aspectos também, né? Então, voltar os olhos para a família é fundamental, e nessa relação primária também, né, do ser humano. Sim, né, a família dentro desse processo de base. E aí, quando a gente pensa em saúde mental, Marcelo, a primeira coisa que a gente pensa é em transtorno, né? E nós temos que entender que a saúde mental, ela está muito além, né, de uma definição de transtorno depressivo, ansioso, de esquizofrenia, de compulsão, de borderline, bipolaridade. São tantas nomenclaturas, né? A saúde mental, ela está dentro do aspecto do conhecimento e do autoconhecimento, né? É conhecer, né, quem eu sou. Esse autoconhecimento de buscar uma identidade, de buscar esse sentido da vida. Todos nós nascemos, né, com talentos. Até algo bíblico, né? Tem uma passagem na Bíblia que Deus fala sobre os talentos. E esses talentos estão relacionados muito com a essência do ser humano. Cada um de nós tem a sua própria essência. Só que nós estamos tendo dificuldade de descobrir quais são elas. Por que, né? que a gente está tendo dificuldade de descobrir? Porque as pessoas, elas estão, né, arraigadas, né, de modelos, e dentro desse processo de modelos exacerbados, está muito associado ao campo, né, tecnológico, ao campo da informática, ao campo social, né, as pessoas estão se perdendo entre aquilo que é do outro e aquilo que é seu. Nem sempre o meu talento vai estar associado ao seu. Mas muitas vezes eu acabo guardando o meu de uma forma muito inconsciente, porque eu quero viver de acordo com a lógica da outra pessoa. E aí a pessoa fica perdida, né? Tem pessoas que falam assim, mas fulano conseguiu as coisas tão fácil, ela tem tudo, ela tem sorte na vida. Talvez aquela pessoa, ela conseguiu entender qual era verdadeiramente a sua essência, qual era o seu dom. E você, na perspectiva de querer seguir a lógica do outro, acaba esquecendo de buscar a sua própria essência e a sua própria lógica. Entender o que você sente, quem você é, quais são os seus desejos, né? Qual o sentido que você busca, né, em estar nesta terra. E aí, nesse sentido, da gente buscar o sentido da nossa existência, e como a senhora disse, a gente acaba falhando por tentar seguir alguns padrões ou modelos, onde as redes sociais agora também trazem aí modelos de vidas perfeitas naquela vitrine que é a rede social, mas que na realidade a gente sabe que não é bem assim. Mas para a gente encontrar esse sentido e a gente não consegue, é que começa também a desenvolver uma série de transtornos ou não? Com certeza, né? Muitos dos transtornos vai estar associado a esse desequilíbrio, né, interno que o indivíduo tem. Essa falta de inteligência emocional, vamos dizer assim, dele não reconhecer suas próprias emoções, entendeu? Dele não conseguir compreender o seu próprio processo. E aí essa dificuldade faz com que as pessoas se percam no meio do caminho, né? A ansiedade, por que ela é tão dolorosa? Por que ela impacta tanto? Porque a ansiedade, ela vai afetar diretamente os teus pensamentos, ao ponto de você acreditar que realmente aquilo pode acontecer. E entendeu? Geralmente é um pensamento negativo. E esses pensamentos vão estar associados a crenças limitantes, que você ali vai sendo bombardeado. E aí as pessoas, elas não conseguem reconhecer que aquele pensamento é uma crença limitante disfuncional, porque ela não consegue estabelecer o senso da realidade, do concreto, do presente. Me permita, só sem a senhora perder a linha de raciocínio, mas também já pegando esse gancho, eu conversei semana passada com uma pessoa muito próxima, e essa pessoa estava fazendo uma série de exames, né, cuidando da saúde. E ela não conseguia dormir, porque ela não conseguia pensar em outra coisa a não ser
os exames que ela estava fazendo e que ia fazer, né? Exames de imagem, né? Sim. E aí eu falei para ela, você precisa fazer terapia, né? Porque você não consegue pensar em outra coisa a não ser os exames, está pensando que o resultado vai ser ruim e você não está conseguindo dormir. Mas a pessoa extremamente resistente a fazer terapia, ou seja, a buscar um cuidado com a sua saúde mental, que era perceptível que ela estava abalada. Por que as pessoas, e eu acredito que isso tem a ver com ansiedade, né? A senhora estava falando de ansiedade. Por que as pessoas, muitas delas, ainda são resistentes nesse cuidar do emocional, como esse exemplo que eu estou citando? Então, Marcelo, antes a gente poderia até entender assim, não, as pessoas elas não procuram atendimento psicológico, né? Buscam a terapia porque elas não querem ser intituladas como loucas. Hoje, a minha percepção já é outra. Eu acredito que muitas pessoas não procuram a terapia, não procuram um acompanhamento psicológico porque elas não querem dar de encontro com as suas fragilidades. E elas não querem mostrar, talvez, uma fraqueza, ou pelo menos se sentirem fracas. Porque já que a gente vive num mundo competitivo, onde o teu máximo é o melhor que você acha que você pode oferecer para as pessoas, jamais você vai querer sair do trabalho, dar uma pausa nos estudos, dar uma pausa em determinados projetos seus por conta de uma ansiedade. Desacelerar. Como porque fez o Safadão Wesley. Isso mesmo. Porque a ansiedade, talvez, dentro do senso comum, é algo que, tipo, é bobagem, tu pode controlar, é tranquilo isso, né? Então, por, às vezes, o senso comum entender isso como uma bobagem, as pessoas, elas se colocam numa posição que jamais eu posso aceitar essa condição. Eu vou relutar e lutar até onde eu conseguir. E entendeu? Vão piorando, né? Com certeza. Por que pioram? Porque a questão dessa relutância é a não aceitação. Então, assim, dentro do tratamento da ansiedade, a primeira coisa que você tem que entender é o quê? Você precisa aceitar, né? Que aquilo está acontecendo com você. E que você vai ter que renunciar muito das suas rotinas ali pré-estabelecidas, exacerbadas. Que você vai ter que entender que ou você prioriza a tua saúde mental, psicológica, ou o teu estado físico vai entrar no estado cada vez mais de decadência. Porque os sintomas, eles só se estabelecem em decorrência da pressão que os processos mentais já estão ali instalados. Entendeu? Então, assim, é por isso que é tão difícil. Então, assim, eu vejo muito nessa questão dessa fragilidade, das pessoas realmente reconhecerem que precisam de ajuda. E que nesse processo de pedir ajuda, elas vão ter que, de alguma forma, parar. Entendeu? E isso também é reflexo da nossa sociedade, porque se uma pessoa tem toda essa leitura sobre uma terapia que a senhora falou, e que eu trouxe um exemplo real, isso é reflexo da nossa sociedade ainda, esse comportamento preconceituoso em relação a cuidar da saúde mental? É reflexo da nossa sociedade atual? Com certeza. O que as redes sociais, né, mais intitulam diariamente? Talvez não diretamente ou indiretamente, não sei, mas são vidas perfeitas. Entendeu? Então, assim, o corpo perfeito, né, o trabalho perfeito, o casamento perfeito, os filhos perfeitos, a casa perfeita. Então, a gente vive dentro de uma era, de uma estrutura de muita perfeição, né? Pessoas muito felizes. E nós temos que entender que a vida, ela não é feita só de felicidade. A felicidade é um processo. Que bom quando a gente consegue alcançar essa felicidade. Mas a vida também ela vai ter aspectos dolorosos. As nossas escolhas elas vão trazer para a gente benefícios, mas também renúncias. Entendeu? E aí as pessoas, às vezes, elas querem se apegar em uma cortina de fumaça, que às vezes é muito mais fácil de você lidar, olhar ali pelo celular a vida perfeita, né, de algumas pessoas, do que você reconhecer a tua realidade e reconhecer que você tem potencial, que você pode buscar atributos para melhorar a sua qualidade de vida, a sua condição de ser humano, entendeu? Mas para isso você vai ter que entender que a vida ela é um equilíbrio entre momentos prazerosos e momentos desprazerosos também. Mas não tem nenhum problema. Que o próprio ato de errar, o próprio ato de passar por situações dolorosas é um ato de gerar aprendizagem e de gerar crescimento também.
Muito bem. E a gente sabe que quando a gente está com uma unha encravada, por exemplo, a gente procura uma manicure ou uma podóloga, enfim, alguém que vai cuidar disso, Sim. né? Se a gente torcer o tornozelo, vai procurar um ortopedista depois, provavelmente, fazer fisioterapia, né? E as diversas áreas dos cuidados aí da medicina e tudo mais. Mas quando pensa na saúde mental, tá doendo, tá apertando, o coração tá batendo mais acelerado. Quando eu penso naquele problema, na hora de cuidar, as pessoas ainda relutam, infelizmente. Muitas das pessoas, né? Sim. Porque algumas grande parte já sabe que é importante fazer também esse cuidado. Agora, isso traz reflexos físicos também, essa questão da saúde mental, da ansiedade, da depressão, isso reflete no físico também? É aquela máxima, né? Perdão, eu já falei do sono que a pessoa Sim. não consegue dormir, né? Agora, além disso, também tem outros reflexos Sim, físicos? né? Que é aquilo, né? Aquela máxima, sem saúde mental não existe saúde física. Então, assim, muitos transtornos ansiosos, como o quadro de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, fobia social, estresse pós-traumático, dentro do grupo, né, de patologias ansiosas, vão gerar sintomas físicos. Que é o quê? Arritmia cardíaca, né? O paciente ele começa a sentir o coração acelerado, parece que vai sair pela boca, falta de ar, constipação, náuseas, dores de cabeça, tremores, né? O corpo começa a ficar com a temperatura muito alta. Então, assim, são vários sinais e sintomas que o corpo começa a exibir frente justamente a esses aspectos psicológicos que não foram tratados, ou pelo menos que foram ignorados. A ansiedade, ela está associada diretamente ao estilo de vida, né? Que se liga a um outro aspecto importante que é o estresse. Muitas pessoas acabam desenvolvendo quadros graves de ansiedade, né, em decorrência de um ritmo de estresse exacerbado anteriormente. Entendeu? Então, assim, essa vida estressante que as pessoas vão conduzindo pode gerar adoecimentos a curto, a médio e a longo prazo. E o que fazer nesses casos? Quais os primeiros sinais que a gente... Ou vai depender de cada caso? A pessoa, ela, de repente, está inserida numa correria muito grande e isso começa a afetar alguma área específica da saúde dela, mas que pode ter esse gatilho no estresse, na correria, na ansiedade. O que fazer nesses casos? Então, Marcelo, boa parte das pessoas, né, elas só vão entender que realmente elas precisam de ajuda quando elas tomam consciência que muitos dos sintomas físicos não advêm de uma patologia física, né? Não é o teu órgão que está adoecido, né? Não existe uma doença ali pré-estabelecida, mas sim uma manifestação, né, crítica que o corpo sente frente ao quadro psicológico. E aí, o que acontece? As pessoas, primeiro, elas têm que partir do princípio daquilo que é concreto. Então, assim, quando o paciente chega no meu consultório, que ele fala assim, doutora, eu estou com o coração muito acelerado, eu estou com medo de infartar, né? Eu estou com muita dúvida, eu acho que eu estou com algum problema no coração, eu estou com problema de pressão alta. A gente primeiro vai descartar todas as possibilidades físicas. Porque não adianta eu falar para um paciente que é ansiedade se eu não tenho nada concreto, né? Então, ele tem que tomar consciência que aquilo que ele está vivenciando não parte do campo físico, mas é uma reação do aspecto psicológico, né? É o primeiro passo, ele reconhecer isso. O outro mecanismo que a gente utiliza é a questão da mudança de hábitos. É verificar como é que é a condução diária desse sujeito. Verificar quais são as situações ou os eventos que estavam presentes ou estão presentes dentro, né, das crises ansiosas que o paciente apresenta. Porque quem tem quadro de ansiedade, ele vai apresentar ali picos de crises em determinados períodos do dia. Uns no início da manhã, outros no meio-dia, outros final da tarde, quando está se aproximando a hora de dormir, porque a insônia é muito característica, né? E outros, quando estão na situação mais aguda, é quase que o dia inteiro. Entendeu? Então, a gente tem que reconhecer quais são esses picos, que momento que ocorre e quais são as coisas que estão ali ligadas a esse processo. E aí a gente vai trabalhar na mudança
de hábito, né? O reconhecimento dos pensamentos, o que é pensamento concreto e o que é pensamento irreal. O irreal é aquilo que vem do campo disfuncional. E aí, associado a isso, a gente busca também terapias alternativas, como meditação, respiração, própria atividade física, né? Pilates e qualquer atividade que venha trabalhar essa relação mente e corpo. Muito bem. E, no caso, essas terapias complementares, elas vão ser serão ferramentas para auxiliar nesse processo de desacelerar, de sair desse motivo ou dessa causa que gere todo esse quadro de ansiedade ou depressão. Vão auxiliar nesse sentido, Com né? certeza, né? As atividades físicas, principalmente, né? As atividades alternativas, ela vem para trazer justamente essa comunicação entre corpo e a mente. Mas não é uma comunicação estressante, né? Cheia de pressões, mas é uma comunicação que vem trazer o que? A calmaria, ou pelo menos possibilitar isso, né? Esse relaxamento, aonde o paciente ele vai se reconhecer, ele vai entender que, opa, agora eu posso parar um pouquinho, que nada vai acontecer. Porque o princípio da ansiedade é o temor, o medo do pior acontecer, né? Seja relacionado a uma doença, a uma questão do acidente, o cenário econômico, são vários fatores. Então a pessoa ela fica dentro desse movimento sombrio, a todo momento parece que ela está em estado de alerta, que algo ruim está prestes a acontecer. E a adolescência, doutora? A gente está vivendo um período em que a rede social, a gente já falou, é muito presente e traz aquela ideia de vida perfeita, corpo perfeito, relacionamento perfeito. E para a adolescência, que está naquele momento de instabilidade também, de transição da infância para a idade adulta, e tem os seus dilemas, né, como sempre existiram, mas nesse contexto atual, como é que a gente pode lidar com os adolescentes, as adolescentes, a nossa juventude, para, de repente, tomar cuidado com o excesso de cobrança, para que isso também não seja gatilho para ansiedade, depressão, enfim, baixa autoestima nessa relação toda com esse cenário apresentado. Qual o cuidado que a gente deve ter com os adolescentes especificamente? Muda alguma coisa? Muda, né? Muda bastante. Primeiro, a gente tem que entender que os tempos são outros. A fase é da adolescência, mas a maneira como a adolescência está sendo conduzida hoje é diferente dos anos anteriores, ou pelo menos das épocas passadas, né? Os adultos têm que se colocar nesse lugar de que um dia também foi uma adolescente. Que o processo de ser adolescente é um processo, né, de muita ambivalência, da intensidade. Às vezes eu quero muito alguma coisa, às vezes eu não quero, né? Eu fico naquela tomada de decisão de incerteza. O adolescente é muito assim. Por quê? Porque ele é nessa fase de moratória. O que é moratória? É o período de espera. Eu não sou adulto e nem sou criança. Eu sou uma adolescente, né? E ao mesmo tempo que meus pais me colocam regras, que eles me cobram, eles dizem que eu não posso fazer tal coisa porque eu não tenho idade. Então o adolescente a todo momento ele está tendo que lidar com essas situações. O outro processo que ele tem que lidar é com a própria mudança corporal, né? Os hormônios estão a todo vapor. Então a mudança da voz, a mudança do corpo, tudo isso vai alterar diretamente nessa estrutura emocional, né? E na formação da personalidade desse sujeito, que está ali em plena construção. E aí a gente volta lá dentro do processo do diálogo. Antes de sair, né, questionando, acusando, reclamando o filho, tem que buscar conhecer a necessidade desse filho. Não estou querendo dizer que tudo é permitido, porque não é. A vida é feita de regras, né? A própria natureza ela tem as suas regras, né, básicas. A identidade do ser humano também. Então, assim, a formação do adolescente também vai ter que ter. Os pais vão ter que colocar ali alguns princípios dentro dessa condução. Mas, em contrapartida, as regras têm que ser associadas a acolhimento, né? A escuta, a participação ativa, ao compartilhamento de ideias, a compreensão do desejo de escolha desse adolescente. Porque muitas vezes os pais eles querem escolher pelos jovens, quer escolher a formação que ele vai fazer, a profissão que ele vai ter, aonde ele vai morar, como que ele vai fazer, né? Então, nós temos que entender que esse jovem está em busca da sua própria identidade. Ele está em busca do seu próprio talento. Como que ele vai descobrir o talento dele se eu colocar ele para fazer aquilo que eu acho que é certo? Às vezes eu tenho dentro da minha casa um grande musicista, mas aí eu quero que ele faça, né, medicina.
E aí? Às vezes ele vai ser um médico totalmente frustrado. Porque alguém decidiu por ele. Então, assim, os pais, ele tem um papel de orientar, direcionar. Esse direcionamento é falar assim, olha, filho, aqui a gente tem alguns caminhos, algumas possibilidades, né? Mas o que você acha? Dentro dessas possibilidades, vamos ver aqui o que é melhor. Mas você vai, né, decidir dentro de uma perspectiva saudável. Porque, com certeza, um pai não vai deixar um filho decidir algo que seja ruim para a vida dele. Entende? Mas dentro do aspecto de formação, essa construção da sua própria identidade, esse jovem também tem que ter liberdade de mostrar quem ele é e o que ele deseja. É uma missão isso aí, né? Para os pais entenderem esse processo, né? Enquanto a doutora se hidrata, que está muito quente nesse período, deixa eu trazer um recadinho da MC Online, internet com qualidade, para você, meu querido e minha querida, que quer conexão com estabilidade, qualidade, velocidade e planos que cabem no seu orçamento, né? Faça contato com a MC Online, QR Code na tela está aparecendo sempre durante o nosso bate-papo aqui. E você pode apontar a câmera do seu celular e estar mais próximo ainda da MC Online para tirar todas as suas dúvidas. MC Online, internet com qualidade. Doutora, a senhora não é paraense, né? A senhora vem de onde? Eu sou de Imperatriz do Maranhão. Maranhão. Como é que foi a sua infância lá no Maranhão? Fala um pouquinho da sua história. A minha infância, olha, eu posso dizer que foi bem prazerosa, né? A típica menina que brincava na porta de casa, montava as casinhas de boneca na calçada, compartilhava com as outras amigas, corria no quintal, né? Subia no pé de goiaba, no pé de manga. Caiu do pé de goiaba? Não, não caí. Não. Que bom que não caiu, né? Então, assim, foi uma infância que eu explorei bastante. Brincando, aquela a velha infância, né? Isso, a velha infância, né? brincando na rua, com os colegas, amigos e tal. Isso mesmo. E também, além disso, eu tive também uma formação, assim, cristã, né? Sou católica, mas, assim, eu lembro na minha infância de participar de muitos movimentos da igreja, né? Ia para catequese, participava de corais. Então, isso me marcou muito, né? Porque, querendo ou não, isso trouxe uma identidade para mim. Eu digo que muito do que eu me tornei hoje está associado às experiências que eu tive lá, na minha infância, na minha adolescência, né? Nas minhas partilhas com as outras crianças da rua. O movimento de fazer uma boneca, né, com recursos de materiais que sobravam. Mesmo você tendo uma boneca melhorzinha, a gente não queria. Você queria criar algo novo, entendeu? Então, isso me fez, né, me tornar essa pessoa. Das vezes destemida, né, que acredita que... Filha única, não? Não. Eu venho de uma família... Eu sou a mais velha, né? Apesar que sou a menor, mas eu sou a mais velha. E tenho uma irmã e mais um irmão. São 3. 3. Muito Isso. bem. E seus pais continuam por lá? A família continua lá, em Imperatriz? Toda a minha família é de Imperatriz. E como é que a senhora veio parar aqui em Tucuruí? Então, Tucuruí, na verdade, eu vim já com o propósito de passar um ano aqui. Chegando em Tucuruí, logo eu conheci o Dr. Geraldo Salles. Em que ano? Em 2014. 2014. Eu vim para trabalhar no município, até porque a demanda profissional de psicólogos naquela época era bem restrita, né? E eu saí de Curitiba, no Paraná, porque eu fiz faculdade lá, trabalhei um tempo lá. E quando eu recebi a proposta para vir atuar no município de Tucuruí, eu achei interessante porque ficava mais perto da minha família. Mas né? Aí já teve um desafio, né? De sair do Maranhão para Curitiba, por quê? Então, eu fui para Curitiba, fazer nessa época pedagogia, terminei, fui para Curitiba trabalhar numa loja de semijoias. Lá acabei indo para uma grande joalheria lá, conhecida como Joalheria Big Ben, Grupo Bedson. E lá eu comecei a fazer faculdade de psicologia, né? Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde e à noite num shopping, de segunda a domingo. Foi muito bom, porque, né, a gente vai entendendo que a vida não é tão fácil, aquilo que eu estava falando. A vida vai ter seus momentos de desafios. E aí me formei lá, tive muitas experiências positivas e cheguei aqui em Tucuruí em 2014. Tá, mas por que escolheu psicologia? Já era formada em pedagogia. Por que de repente não seguiu trabalhando na educação como pedagoga, enfim? Sim. Por que a escolha da psicologia? Então, quando eu estava fazendo pedagogia, isso lá em Imperatriz do Maranhão, um professor meu chamado Pádua, quando descobriu que eu estava indo embora, né, e que tinha possibilidade de eu fazer uma outra formação, porque eu queria, ele me chamou e falou assim:
Elaine, eu te vejo dentro de uma estrutura para trabalhar em 2 áreas. O teu perfil é para isso. Aí eu perguntei para ele quais. Ele falou ou direito ou psicologia. Ele falou assim, pesquisa entre as 2, mas eu acho que você vai ter uma tendência muito grande para psicologia. E realmente, que bacana, né? Aí, a partir disso, eu fui para lá e as coisas começaram a se construir. Muito bem. Aí vem em 2014, de Curitiba para cá, para Tucuruí. Atravessou o Brasil inteirinho. Para chegar aqui. Certo. Chegando aqui para trabalhar contratada? Então, vim trabalhar contratada, fazer uma experiência aqui, né? No município. No município. Porque assim, lá no sul eu tinha todas as possibilidades em relação a conhecimento científico, técnico. Aqui eu me deparei com uma outra realidade empírica, né? A experiência. E foi quando eu conheci, logo no primeiro mês que eu cheguei, eu conheci o Dr. Geraldo Salles. Eu já tinha isso, né? Já tive a experiência de trabalhar num CAPES lá em Curitiba, uma outra lógica, com uma outra estrutura, né? Assim, totalmente diferente do que eu encontrei quando eu cheguei aqui. E aí eu lembro que quando eu comecei a atuar aqui no município de Tucuruí, o Dr. Geraldo falou assim, olha, eu vejo um grande potencial para a gente trabalharmos juntos aqui, para fazer acontecer nesse município, né, uma revolução dentro da saúde mental. Ele falou assim, que ele já tinha iniciado e a gente precisava progredir mais ainda. E eu lembro que até falei para ele que eu ia ficar só 1 ano. Eu não tinha pretensão de ficar em Tucuruí. Né? Ele falou assim, não, tu vai ficar aqui e tu vai construir família. Eu falei, até brinquei com ele, eu falei, tu é besta, eu vou embora. Pior que as palavras deram certo, né? Um profeta, né? Sim. Que acabou que eu comecei a trabalhar aqui no CAPES, as coisas foram se desenvolvendo, fui ganhando campo de atuação aqui, e hoje eu posso dizer que Tucuruí é uma cidade que me acolheu, né? Que me deu o meu bem mais precioso, que é a minha família, os meus filhos, e hoje só tenho a agradecer. De 2014 para cá, né? Já se passaram aí mais de 9 anos. Ano que vem faz 10 anos, né? 2024. E aí, nesse meio termo, também encontra o Luciano, que é o seu esposo. Casaram e tem hoje 2 filhos. 2 filhos. Um casal. Um casal, a Luísa, de 7 anos, e o Lorenzo, de 3 anos. Muito bem. E dentro dessa minha jornada aqui em Tucuruí, já passei por muitos momentos, né? Desde a atuação na clínica, que eu trabalho na clínica, né? Como professora universitária também, coordenação no município. Coordenação da saúde mental, da saúde né? mental, trabalhei em outras coordenações também, professora de pós-graduação. Certo. Qual o maior desafio em promover saúde mental no município, já que a senhora foi coordenadora nessa área aqui? Qual é o maior desafio? Eu acredito que o maior desafio é validar a importância desta pasta todos os dias. Né? E quando eu falo a importância da pasta, estou falando dentro de uma lógica de gestão mesmo. Validar a importância dessa pasta todos os dias é a cada dia entender que é fundamental, uma área fundamental e necessária, né? É impossível você pensar em desenvolvimento humano sem citar a saúde mental, né? O pensamento é o princípio do crescimento. E se esse pensamento ele está adoecido, como é que as pessoas vão se desenvolver? Então, a saúde mental, ela implica nessa questão de validação, de pertencimento. Eu tenho que entender que a saúde mental é importante. Né? Eu, enquanto pessoa, eu, enquanto Elaine, né? Uma pessoa social. Mas também eu tenho que entender o quanto a saúde mental é importante enquanto gestor. Isso eu falo em relação a todo o território nacional, Brasil e no mundo. Entende? Então, assim, quando eu penso na saúde, eu não posso pensar apenas na esfera física. Eu tenho que pensar na lógica psicológica. Hoje, existe uma demanda crescente de pessoas procurando acompanhamento. Apesar de ainda ser um estigma, né, muitas barreiras foram rompidas. Sim. De 2014, quando eu cheguei aqui para cá, né, hoje a saúde mental ela já é ecoada em todos os cantos da cidade. As universidades fazem projetos sobre saúde mental. Você vê saúde mental na área do direito, da odontologia, da enfermagem, serviço social, da pedagogia. Por quê? Porque qualquer lugar que o sujeito estiver inserido, ele vai precisar ter qualidade no ambiente que ele está inserido, e essa qualidade vai implicar diretamente na sua saúde mental. Eu chutei 2020 agora, quando a senhora estava falando, 2000 e para cá, 20 por causa da pandemia, né? Que a gente teve aí algo que mexeu com o mundo todo, né? E tocou não só na saúde física, no corpo, no fígado, no coração, enfim,
Mas tocou na mente demais, né? Porque a gente teve que ficar fechado em casa, né? Não sair. A gente teve que passar a usar máscara. Deu uma bagunçada no nosso emocional, né? De 2020 para cá, deu uma sacudida maior ainda também, né, doutora? Como é que foi para quem viveu esse contexto da pandemia, mas ajudando a cuidar das pessoas também nessa área? Mexeu muito mais com todos nós? Na verdade, a pandemia ela foi um desafio, né? Para todos. Aqueles que passaram diretamente porque adoeceram, porque teve algum parente adoecido, e para aqueles que estavam atuando dentro dessa linha de frente. Por quê? Porque naquele momento as pessoas elas entraram num grande desespero coletivo, né? Essa visão, né, de finitude naquele momento, com excesso de mortes, isso gerou caos interno. Até hoje a gente vive sequelas daquela época, né? Muitos dos quadros ansiosos que foram descobertos naquela época, justamente porque as pessoas não conseguiam. Síndrome do pânico também, né? Síndrome do pânico, né? Essa sensação de autovigilância a todo momento nasceu daquela época. E muitos conflitos também, relacionais, emocionais, porque as pessoas começaram a interagir de maneira muito direta nas suas próprias casas. O marido e a mulher passaram a ter que viver juntos de novo dentro de casa, sem sair de casa, né? E tu sabia que muitos se conheceram ali? Pois é. Na pandemia, vamos dizer assim. De ter que conviver mais tempo juntos, né? Porque de repente o marido saía de casa e a mulher de casa também para trabalhar de manhã cedo, só se encontravam às vezes para almoçar ou à noite quando voltavam, né? Sim. E de repente com home office tiveram que passar o dia inteiro dentro de casa, né? Isso. E aí outros conflitos surgiram nesse contexto também, né? De relacionamentos inclusive, né? Agora, doutora, tem um ditado que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Eu não sei se a senhora gosta ou não, até por causa dessa palavrinha que tem no meio ali, louco, mas é sem preconceito, né? Se a senhora me disser que está com dor de cabeça ou dor de barriga, eu posso lhe receitar alguma coisa aqui. Ou seja, de médico, todo mundo tem um pouco. Ah, não, eu tomei um chá que foi bom assim, né? E vem a questão da automedicação também. Mas eu disse essa frase aqui porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que 1/3 da população mundial tem algum tipo de transtorno mental. 33% da população, mais ou menos. É muita gente, né? É muita gente. E aí, a importância da saúde mental, como a senhora disse, em termos de uma pasta no município, no estado e a nível de Brasil e a nível de mundo, é muito importante a gente dar importância para essa... olha a redundância, né? É muito importante a gente dar relevância para essa pasta, né? Porque tem muita gente que precisa de cuidado, né? E muitas pessoas ainda não despertaram que precisam tratar isso, mas a gente precisa ligar sempre esse holofote na direção dessa pasta que é a saúde mental, né? Com certeza. Com o desenvolvimento da humanidade, né, problemas vão surgindo, doenças novas vão sendo estabelecidas e patologias também. Então, se eu for pensar no DSM, O que é DSM? DSM é o Manual Diagnóstico, né, de Doenças Mentais. Certo. É como se fosse o Vade-Mecum, né, que é o da psicologia. É um livro desta grossura assim, cheio de patologias ali para a gente estar identificando. De 10 anos atrás, tem patologias que não existiam. E hoje já existem. Você não tinha no DSM, né, um quadro psicopatológico por dependência a... Telas. Hoje isso aqui já é diagnosticado como uma doença. E qual é específica? Lembra? Eu não vou lembrar qual é a sigla, né? Porque, mas eu sei que o excesso de tela, né, o uso demasiado, te gerando prejuízos na sua qualidade adaptativa diária, é um problema e pode ser diagnosticado como um adoecimento. Já tá identificado. Isso mesmo. Né? Então, por que eu estou colocando isso aqui? Porque, né, dentro do processo de desenvolvimento da humanidade, os problemas também surgem, né? E as doenças também. Então, na saúde mental também vão aparecendo outras problemáticas, outras queixas, outros porquês que têm que ser investigados, têm que ser cuidados. Entendeu? Por isso que é tão importante você pensar em cuidados frente, né, a essa saúde da psique, da mente.
entendeu? Certo. E qual é a importância da terapia comunitária, que é algo que o doutor Geraldo, inclusive, já vem trabalhando muito fortemente aqui no município, né? É possível a gente expandir isso, né, no nosso município, de trazer as pessoas para conversar sobre esse assunto e dessas pessoas se ajudarem também de maneira comunitária? É possível? Com certeza. Quando a gente estava falando sobre essa questão, né, do meu propósito de vida, eu tenho que entender que um dos nossos propósitos é servir ao outro. Cada um de nós veio com uma missão. E a maior missão do ser humano é servir o outro. Porque nós não somos o quê? Ilhas. Nesse processo de servir, é eu buscar dar o meu melhor para o outro e automaticamente crescer dentro desse processo, né? Dentro de um aspecto ali de alto potencial em mim mesmo. A terapia comunitária faz isso. A partir do momento que você reúne pessoas para estar compartilhando as suas dores, está compartilhando as suas experiências e está compartilhando como que ele conseguiu ou está conseguindo sair daquele caos, né? Você está oferecendo o melhor para o outro. Então, a terapia comunitária é um processo de escuta qualificada grupal, onde eu vou escutar o outro sem julgar e vou dar o melhor de mim para o outro também. Muito bem, isso é fantástico, né? A gente está caminhando para finalizar o nosso bate-papo, mas eu queria entrar num ponto que talvez seja até bem polêmico, né? A gente encontra algumas pessoas, eu não sei se o termo certo seria em situação de crise, que ficam pela rua, que não sei se em algum momento a família perdeu essa conexão com essa pessoa. Aqui em Tucuruí a gente tem acho que 2 ou 3 casos assim. É muito difícil conseguir ajudar essa pessoa que vive na rua. É crise que fala? Então, qual é o termo certo? A crise, né? Todos nós passamos por algum tipo de crise, seja Sim. crise conjugal, financeira, né, relacional. Sim. Mas dentro do quadro psicopatológico a gente vai falar. Existe uma crise, né, psiquiátrica, né, uma crise psicopatológica. O surto vai estar inserido ali dentro do processo dessa crise. O que nós temos que entender é que dentro desse contexto da rua, nós temos que separar o que é um morador de rua, dentro de um viés social, e o que é um sujeito que está na rua, mas ele está porque ele tem uma condição psicopatológica que precisa ser assistida e de alguma forma ele foi desamparado pela família, né, ou pela própria comunidade ali. Então, pessoas que estão dentro de uma situação de vulnerabilidade social, ela vai ter que passar por um aporte dentro do dispositivo de uma rede de cuidados, né, que o município tem que oferecer. Seja essa rede ligada, né, à assistência social, à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Esporte, porque cada uma dessas secretarias, desses dispositivos, vão ter que oferecer este acolhimento, esse direcionamento, para entender a condição desse sujeito e fazer os encaminhamentos devidos. Então, ele está em surto, precisa ser avaliado, precisa ser medicado, aí ele vai ser encaminhado para a UPA, de lá para o regional. Saiu desse surto, vai para o CAPS. Mas e a condição de vida dele em relação à vivência, né, de moradia, vínculos? Sim. Aí a demanda da assistência social vai ter que dar ali conduzindo. E aí, dentro desse trabalho em rede, você oferece o melhor para essas pessoas. Sim. E isso é muito complexo, né? Porque a gente vê esses casos aqui em Tucuruí, por exemplo, 2 ou 3 casos, e algumas pessoas podem dizer e se perguntar, vem cá, mas ninguém faz nada para ajudar ou para mudar esse contexto, mas na realidade tem sido feito, só que em algum momento falta o vínculo, né? Ou com a família, Sim. ou a opção dessa pessoa de viver na rua, de querer viver na rua. É complexo, né? Isso com certeza. Por isso que tem que fazer um trabalho, né, de investigação coletiva. Não existe, né, um trabalho como esse só dentro de um viés isolado, só da saúde. Você vai lá, a equipe de um CAPS ou de uma UPA, acolhe o paciente, né, direciona, medica e depois ele vai para onde? Entendeu? Então precisa de uma rede de cuidados. Muito bem. Doutora, a gente caminhando para finalizar, qual é a mensagem que a senhora deixa? Nós já estamos em outubro, saímos do Setembro Amarelo, mas estou feliz por estar conversando com a senhora aqui um mês depois, ou seja, não é só no Setembro Amarelo que a gente dá a atenção
para essa questão da saúde mental. Aliás, a senhora é a nossa psicóloga do Bom Dia, que é o nosso programa de rádio. Eu acho que desde 2015, um ano depois que a senhora chegou aqui, né? A senhora já vem, participa, já falamos sobre diversos temas, né? E seguindo desde lá até hoje participa com a gente no rádio e na televisão também. Muito obrigado pela sua dedicação e por compartilhar o seu conhecimento com a nossa sociedade. Mas qual é a mensagem que a senhora deixa para quem nos assiste neste momento com relação à saúde mental, né? A gente falou um pouquinho dos transtornos, né? Um pouquinho da questão dos cuidados que a gente tem que ter para tratar se alguma coisa está errado com a saúde mental, mas enfatizando a saúde em si. Qual é a mensagem que a senhora deixa para quem nos acompanha agora? Na verdade, quando eu estava vindo para cá, né, eu tinha lido um artigo e me chamou a atenção um dado que eles colocaram. Que era o quê? O declínio da alegria de viver. Né, dentro desse estudo que eu estava vendo, esse declínio da alegria de viver inicia aos 25 anos. É quando as pessoas deixam mais de sorrir. Uma criança de 3 anos de idade, num dia, ela emite 400 sorrisos, em média. E a partir dos 25 anos, os estudos colocam que a gente vai diminuindo, por isso que é um declínio. Então, talvez aqui dentro dessa lógica, né, a mensagem que eu posso dizer é que nós temos que levar a vida de maneira mais suave. Deixar de ser tão rígidos, de querer agir de maneira muito correta, politicamente correto, enrijecido. Às vezes a gente tem que sorrir das nossas próprias, né, desgraças, vamos dizer assim, para tornar esse movimento mais leve, para tornar esse movimento mais positivado, mais equilibrado. Saúde mental é isso, é equilíbrio. Então, assim, vamos viver mais, mas de uma forma mais leve, mais suave, mais dinâmica e mais alegre. Maravilha, né? Diz aquela música, preciso saber viver, né? Com certeza. Vamos viver com alegria, vamos sorrir bastante. Eu já passei dos 25, você falou 27. 25. Já passei dos 25. Faz tempo. Aliás, fiz 48 agora, dia 3, né? Dia 3, anteontem, fiz 48, mas procuro sorrir bastante. Quem nos acompanha no programa de rádio sabe lá que o pessoal me pergunta se eu sou assim meio crazy, né? Crazy no inglês, doido, né? Bastante. Porque a gente precisa buscar exatamente essa alegria, né, doutora? Sim. Essa irreverência também faz parte do nosso cotidiano, né? As cobranças são tão grandes, né, hoje em dia. Autocobrança também. Muito grande, né? Então, nesse momento, só quero agradecer muito a sua vinda. Muito obrigado e volte mais vezes. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui presente. Com certeza irei, né, vir mais vezes. Tem muitas temáticas aí no ramo da psicologia, né, que a gente pode estar compartilhando aí e tendo papos produtivos, né, enriquecedores para a nossa comunidade. Maravilha. Muito obrigado. Conversamos com a doutora Elane Santos, essa psicóloga que faz muito sucesso aqui em Tucuruí. Me permita voltar depois de ter me despedido. A senhora está atendendo onde hoje? Hoje eu atendo na Salute, atendo na IMIME, atendo na clínica da Gamaliel e também trabalho como professora na UEPA, na Gamaliel e maravilha. Por aí vai. Então você quer conversar mais com a doutora Elane, é só procurar em um desses estabelecimentos que ela vai com certeza lhe ouvir bastante. A escuta é fundamental. Agradecer a MC Online que está sempre com a gente, internet com qualidade, e agradecer a você que está sempre aqui com a gente no podcast Na Floresta. Gostou do bate-papo? Compartilha com seus amigos e amigas. A gente se reencontra em breve aqui. Tchau, tchau.